Lava-me completamente de minha maldade e purifica-me do meu pecado. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espontâneo espírito. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra ti em pensamentos, palavras e ações. Não te amamos de todo o nosso coração, nem as nossas irmãs e irmãos como amamos a nós. Imploramos a tua compaixão, esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus de amor, nosso Pai materno, por sua grande misericórdia, promete perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os seus pecados, confirme e fortaleça suas vidas em todo bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus. Deus que nos livra de todo mal, cujo bendito Filho foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo demônio. Apressa-te em socorrer a nós, que sofremos com muitas tentações. Nós te rogamos. E assim como conheces as fraquezas de cada um de nós, permite que cada qual encontre em ti o poder de salvação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O Santo Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus, no capítulo 4, começando com o versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procederá da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-lhe na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e seu resplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar-me e me adorar. E Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Seja-me aceite palavras de minha boca, meditar no meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. E
Seguimos. Começamos a quaresma na quarta-feira de cinzas, mas no dia de hoje a gente lê a história que permeia toda ela, né? Que é a história de Jesus sendo tentado os 40 dias no deserto. E é importante te olhar e observar essas tentações, porque a gente pensa assim, olha assim, poxa, mas que coisa meio idiota, por que o diabo ia tentar logo Jesus, né? Jesus é Jesus, Jesus é perfeito, ele não ia cair nisso. Mas essas tentações que caíram sobre Jesus são as tentações que nós humanos passamos. E ele, encarnado, ele como ser humano, né, ele feito homem, ele também ia passar por elas, né? Só que ele não cai, às vezes a gente cai nas tentações. Então, é sempre importante ficar de olho nessa história, porque, na verdade, ela não é algo que aconteceu uma vez e acabou. Na verdade, ela é algo que acontece com a gente constantemente. Se nós formos esmiuçar um pouquinho mais, cada uma das três tentações, a gente vai poder perceber muita coisa aí. Primeiro, é a tentação, né, de transformar as pedras em pães. A tentação de arranjar o sustento por caminhos atípicos, digamos assim. E a gente pode aumentar isso para o sustento de forma ampla, né? A gente sabe que a busca por dinheiro, por, enfim, qualquer coisa, ter coisas para muito além do sustento mais básico, ela é uma grande tentação na vida das pessoas, né? Que as leva a sair por caminhos que não são os que deveriam ser naturalmente, né? E, claro, a pessoa em necessidade, então, ela também vai ter muito forte essa tentação do seu sustento mais básico, né? No caso ali, Jesus estava no deserto, então ali era para ter pão, era para ter o mais básico. Mas seja para ter o mais básico para alguns, ou seja para ter o nada básico para outros, essa tentação ela acaba acontecendo de forma muito recorrente na história da humanidade. Até por isso que em outra parte da Bíblia a gente vai ouvir falar do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Então, a gente deve sempre estar olhando, observando como está a nossa relação com os bens materiais, com conseguir o nosso sustento, né? Se a gente está tendo uma relação positiva com isso, uma relação agradável a Deus, ou a gente está seguindo por caminhos tortos para chegar nisso. A segunda tentação muito interessante, a tentação da imprudência, da irresponsabilidade, de deixar as coisas na mão de Deus ou do que for de forma negativa. A gente viu muito isso recentemente, né? Principalmente na pandemia, mas a gente vê isso constantemente, né? Na pandemia foi o clássico, né? Das pessoas não queriam se proteger, não queriam se vacinar, não queriam fazer nada. E, não, mas não confia em Deus, Deus vai proteger, né? Não é assim, né? Isso daí a gente já viu, né, na história aí da Bíblia, que quem tem esse argumento não foi Deus que deu esse argumento. Mas a gente vê isso em várias situações, né? A pessoa sabe
porque algum lugar está muito complicado, está muito perigoso, mas insiste em ir assim, desnecessariamente. Diversas situações, né? É o famoso ditado, né? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então, a imprudência, a irresponsabilidade, ela não faz parte dos planos de Deus. As pessoas têm que diferenciar ter fé em Deus de ser irresponsável, né? Tem uma historinha, salvo engano, indiana, que é muito interessante, que ela tem um monge lá rezando, tal, fazendo, né, os rituais, e um elefante se desprende, né, desgarrado, passando, destruindo tudo, e aí um cara começa a gritar, oh, sai daí, o elefante, tá? E aí o monge vai e para, não, Deus controla todas as coisas, não precisa não preocupar, ele controla o elefante também. E aí o elefante vai, pisoteia o monge, enfim. E aí chega lá do outro lado, pô, mas confiei em Deus, tal, mas Deus não usa todas as criaturas. Aí lá falam, pois é, e ele usou ali, para te avisar que tinha um elefante te governando para você sair daqui. Cara que te avisou, Deus usou ele, mas você não quis ouvir. A gente tem muito isso, né? Às vezes as pessoas jogam na conta de Deus, fazerem o que elas bem querem, da forma que elas bem querem, e não é assim. Deus dá razão, Deus nos dá vários sinais para a gente também ter o nosso cuidado, né? Já diz também uma outra parte das escrituras, né? Que a gente deve ser sem malícia como as pombas, mas deve ser prudente como as serpentes. Então, a prudência é extremamente necessária, né? E Deus não quer a gente correndo riscos desnecessários, estúpidos, muitas vezes, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, inclusive conosco mesmo, né? Lembrar que, inclusive, nosso corpo é um presente de Deus para nós, né? Templo do Espírito Santo, então a gente também tem que ter um certo cuidado com ele. E chegamos na última tentação, né? Que é a tudo te darei se prostrado me adorares. Essa daí ela é eu digo que essa daí é o grande combo, o grande clímax, né, do problema das tentações, né? As pessoas querem alguma coisa ou diversas coisas, fama, poder, né? Ou qualquer outro objetivo, e para isso aceitam passar por qualquer limite, aceitam fazer qualquer coisa, né? Aceitam mesmo sem perceber, às vezes, se prostrar e adorar ao inimigo. E o que é se prostrar e adorar ao inimigo, né? É botar lá uma esculturazinha de um diabinho e ficar adorando? Não. É simplesmente agir de forma completamente contrária ao que Deus espera da gente. Se Deus nos ensinou o caminho do amor, da solidariedade, a gente começa a cair no caminho do egoísmo, no caminho do ódio, no caminho da violência, especialmente aquela violência mais gratuita, a gente vai se afastando cada vez mais de adorar a Cristo e, sem perceber, a gente vai adorando ao inimigo. Por isso é muito importante a gente vigiar muito o nosso coração, vigiar muito as nossas ações. E a Quaresma é o período que nos chama justamente, principalmente, essa reflexão. Porque é claro que nós somos seres humanos,
nós temos desejos, nós temos diversos sentimentos que às vezes são delicados, a gente fica com raiva de alguma coisa, a gente fica triste, fica magoado com outra, a gente quer muito uma coisa ou outra, mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que policiar muito isso, né? Porque se isso sai do controle, a gente vê as desgraças que acontecem no nosso mundo, né? Voltando a citar outras partes da Bíblia, né? Não se põe o sol sobre a sua ira. A gente pode se irritar com coisas. Existem várias situações no mundo que podem nos deixar irritados. Tem pessoas, inclusive, que às vezes parece que fazem questão de querer fazer isso. É normal, acontece. Mas tem que ter aquele momento do para, respira, né? Porque senão a gente pira. Porque senão daqui a pouco a gente está aí igual um monte de maluco que tem aí no mundo, dando tiro nos outros, socando os outros, fazendo tanto de coisa aí errada. Então, a nossa raiva, a nossa mágoa, diversos outros sentimentos, a gente deve sempre buscar controlar eles, né? Não é fácil, né? Se fosse fácil, não ia ser tentação. Não, quando a gente fala que tem que vigiar, que tem que trabalhar isso, né, das diversas formas, é porque realmente não é fácil. A gente olha a história de Jesus, o diabo apareceu ali tentando ele e tal. Jesus só deu uma chamada e pronto. Mas ele é Jesus, né? A gente não é Jesus. A gente está num nível assim bem mais baixo. Então, a gente tem que. Então, para a gente é bem mais difícil. Mas a gente busca forças nele, a gente busca inspiração nele, né? Em Cristo, para poder ir resistindo, para poder ir caminhando. E aí passa as tentações e os anjos vão servir a Jesus. Esperar às vezes passa desapercebido pelas pessoas, mas é aquela velha história. A gente fazendo a nossa parte, Deus também faz a dele. As tentações, elas vêm em cima de nós. Mas se a gente busca o refúgio em Deus para resistir a elas, ele também derrama a sua graça sobre nós. Se a gente aceita o convite, né, que ele está o tempo todo nos dando, e ele está o tempo todo em cima de nós, ele o tempo todo quer nos trazer de volta aos seus caminhos, ou nos fazer persistir nos seus caminhos, né? A gente é que fecha um pouco a porta na cara dele. Mas se a gente para de fechar a porta na cara de Deus, ele também vem em nosso socorro. Os anjos também nos servem, nos fortalecem, nos guiam até o final desse momento, até o final dessa tentação, até o final da nossa travessia no deserto, né? Que ocorre diversas e diversas e diversas vezes. Inclusive, a gente deve sempre ter bem claro na nossa mente essa imagem, né? Jesus sofreu no deserto. Jesus passou pelas tentações. Mas, óbvio, ele venceu. Ele é mais forte que elas. Nós que seguimos os seus passos, vamos passar pelas tentações. Passamos diversas vezes na nossa vida. Para nós é um pouco mais difícil, um pocão, mas justamente porque temos a fé e sabemos que ele venceu essas tentações, nós podemos
ter confiança que não só pelo nosso desejo, porque nós saímos daqui convencidos que temos que resistir às tentações, mas por justamente aceitarmos seguir os passos de Cristo, a graça dele, o amor dele, o poder dele em nós vence essas tentações. A gente pode sair ali um pouquinho machucado no caminho, mas a gente passa. E é isso que eu também gosto sempre de frisar. A Quaresma é um momento de penitência, um momento de a gente rever caminhos, um momento de a gente pensar muita coisa na nossa vida. Mas também é um tempo de esperança, porque a gente deve lembrar que a Quaresma ela acaba. O povo de Deus passa 40 anos no deserto, mas chega na Terra Prometida. Jesus sai do deserto, ainda vai chegar em todo o sofrimento na cruz, mas no final chega a ressurreição. Então, a Quaresma também é um tempo de esperança, porque se a gente começa a rever os nossos caminhos, não é simplesmente pelo rever nossos caminhos, mas é para que a gente possa finalmente chegar ao objetivo, finalmente chegar à Terra Prometida, finalmente chegar à ressurreição. Esse é o grande objetivo da gente rever caminhos, rever atitudes, rever sentimentos, olhar um pouco mais profundamente dentro de nossos corações, dentro de nossas almas, para ajeitar. Porque é igual um carro, né? Se você não mexer ali, não ver o que está ruim e consertar, ele vai quebrar no meio da estrada. Mas se você consegue mexer no que está ruim ali, dar uma consertada, né? Você consegue chegar ao final da viagem. É a mesma coisa com a gente, né? Com a nossa vida espiritual, que não é, inclusive, desassociada da nossa vida comum, né? A nossa vida espiritual também é vivida no nosso dia a dia, é vivida no nosso trabalho, é vivida com os nossos amigos, é vivida na festa, é vivida na igreja, né? É vivida o tempo todo, né? Não existe vida espiritual que você vai só na igreja, faz o que tem que fazer ali e acabou, né? No próximo domingo você volta a cuidar disso. Não, ela é no dia a dia, é na nossa família, na nossa casa. É isso. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça contra as tentações e nos ilumine para perceber quando algo procede de Deus ou quando algo procede de qualquer outro lugar que não seja Deus, né? De qualquer outra fonte que não seja Deus, que a gente saiba escolher corretamente o caminho a seguir. E que Deus os abençoe. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Passar para as nossas orações espontâneas. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja Seja também contigo. Oremos. Oremos. Então, eu queria pedir por cada um dos meus filhos, cada um dos meus netos, meus irmãos, meus sobrinhos, todos da minha família. E pedir pelo aniversariante de hoje, do dia, que é o Levi,
meu sobrinho lá do Maranhão, está fazendo aniversário, que Deus possa vir abençoar grandemente a vida dele. Também queria pedir pelos meus animais, especialmente pelo Racui, que essa semana me deu um susto. Acho que ele pisou no caco de vidro, infeccionou e deu um problema. Mas que já está melhor, já está bem. E todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, por desemprego, por alimento, situação de rua, que perderam suas casas, perderam seus entes queridos, que Deus possa vir confortar o coração de todos. É isso que eu peço, e cada um de nós aqui presente, e o que não puderam estar também. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos te agradecer por mais um ano de vida do Manuel Francisco, meu sobrinho, que fez 6 anos ontem. Também agradecer por mais um ano de vida do Mateus, que vai ser na terça-feira, se Deus quiser. Que para ambos conceda saúde, alegria, sempre ilumine os caminhos deles. Também, em estado de oração, eu gostaria de agradecer a Deus por a Marcele, que decidiu fazer a faculdade dela e começou, né, a estudar de novo, estar de novo na sala de aula, graças a Deus. E isso é muito gratificante para mim, né? Somente que nunca tive um filho na faculdade, né? A primeira, os outros nunca quiseram, então é isso, só tenho a agradecer a Deus. Santo Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais este dia na tua presença. Queremos te louvar, te bendizer, não partilhar a comunhão fraterna com nossos irmãos e irmãs na fé. Te pedimos, Senhor Deus, todos os nomes aqui citados, todas as causas. Te pedimos, Senhor Deus, também, hoje, pelo aniversário da Cidade de Deus, né, que o Senhor possa dar paz, dar uma situação cada vez melhor para as pessoas que lá habitam, né, que possam seguir teus caminhos, viver conforme a tua vontade. Te pedimos, Senhor Deus, pela Ana Manduli, te pedimos, Senhor Deus, e agradecemos também pelo retorno do trabalho de nossa igreja em Petrópolis, lá no Colégio Anglicano de Araras, né, com a capelania do colégio, o retorno da missão de São Miguel Todos os Anjos. E oramos pela comunidade, oramos pelo reverendo Alexandre, que está à frente dessa empreitada missionária. Que o Senhor possa os fortalecer cada vez mais, que possam ser sinal do teu reino para o povo de Petrópolis. Te pedimos também, Deus, pelo nosso irmão Tiago Ludogério, que hoje estava em afazeres profissionais. Te pedimos, Deus, por cada um de nós, pelas pessoas que estão em nossas mentes, nossos corações, e que nós, às vezes, até esquecemos também. Mas tu sabes da necessidade de cada uma delas, sabe das necessidades, Senhor, de cada um de nós. Te pedimos, Deus, também que recebas nossa gratidão pela alta do irmão do nosso querido Manuel, teve alta do hospital, que o Senhor o ilumine, fortaleça. Te pedimos pelas pessoas que não podem estar aqui hoje, nesse momento, mas que com certeza estão sempre em nossas mentes, nossos corações, como o irmão Alex,
com Caio, como outros irmãos e amigos que nós temos. Te pedimos, Deus, pelas pessoas que nós nem conhecemos e que passam tantas dificuldades por violência, por miséria, por ódios. Te pedimos, Deus, também por enfermidades, pedimos, Deus, que fortaleça cada uma delas, que possa, Senhor Deus, mover os corações de quem pode socorrê-las. Tudo isso pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, que amas todas as pessoas, sem exceção, encoraja-nos a trabalhar em missão pelas etnias, grupos e nações que sofrem e que precisam do teu afeto maternal. Acende em nós a chama do ardor missionário, para que possamos transmitir em gestos e ações a glória da tua obra redentora. Tudo isso te pedimos na companhia de toda a Igreja triunfante. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Misericordioso Deus, agradecemos-te por Jesus, nosso Salvador, que alimenta seu povo e concede vida eterna. Embora não possamos consumir os dons do pão e vinho consagrados, temos gratidão pela presença salvífica de Cristo, pelo perdão dos pecados e por todos os outros benefícios da sua paixão. Permite que possamos continuar para sempre na vida ressurreta do Salvador, em cujo nome oramos. Amém. Vamos ao nosso hino final. sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e
Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Amém. E a paz de nosso Deus Jesus Cristo seja com todos vocês. Abraços virtuais hoje. Mas, Deus quiser, domingo que vem estamos juntos.